o João pode, nos próximos 10 minutos, falar uma coisa super relevante que vai mudar o futuro do seu negócio e tu não mandou para a galera do seu time, então manda para a galera do seu time. E, João, muito obrigado, querido, pelo seu tempo. Vai, eu travei ou só o João travou? Não, acho que foi eu. Minha internet não tá das melhores aqui. Resolvi aproveitar o feriado. Tá tranquilo. Cara, São Paulo é foda, eu tô brincando. Mas, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela parceria de estar aqui com a gente. Man, o palco é seu, velho. Conta pra gente como que dá pra aumentar a receita com AI. Cara, eu tava literalmente ontem dando uma aula, deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Peraí. Foi a de aceleração, deixa eu ver se é essa. Não. Eu já tava dando uma aula onde basicamente a discussão era como que eu uso IA na arquitetura de receita. Você tava na aula, eu lembro agora. Você viu, né? Tava nessa. E no fim do dia, a gente acredita muito na inteligência artificial como sendo uma ferramenta para acelerar aquilo que você quer fazer. Qual que é o problema? A maioria das pessoas não sabe o que ela quer fazer. E uma brincadeira muito legal que a gente fez foi, eu vou pedir para todo mundo estar aqui agora, pega papel, caneta, qualquer coisa que você tenha e tenta desenhar uma bicicleta de cabeça. Deixa eu dar um minuto. Deixa eu resetar aqui o cronógrafo. Peraí. Ó, 1 minuto, valendo agora, para vocês desenharem a bicicleta de cabeça. Foram os primeiros 15 segundos. 20. 30. 40. 45. 50. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. E acabou o tempo. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou abrir aqui desenho de bicicleta. E vou mostrar o desenho de uma bicicleta para vocês e vocês vão me falar se o que vocês fizeram ficou parecido ou não. E aí? De vocês ficou parecido? Reparem onde vocês colocaram a posição do pedal da bicicleta de vocês. Tá aqui próximo da roda traseira ou não? Tem essa outra opção também. Onde é que vocês colocaram a corrente? Qual foi a proporção do tamanho do pedal, da coroa do pedal, da catraca com o da bicicleta? E a posição do banco em relação às rodas? Posição do banco em relação ao guidão? Quem aqui fez certo? Aí, qual que foi a brincadeira barra desafio que a gente falou, né? Se quando eu te peço para desenhar uma bicicleta, você não consegue, se eu te pedir para desenhar seu processo comercial e como sua empresa gera receita, você vai conseguir? E por que isso é importante, galera? Na hora que a gente fala, eu quero colocar IA e usar isso para acelerar minha receita, não tem mágica. Se você colocar IA no processo ruim, você vai continuar tendo processo, só que agora com IA. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender muito claramente o que você faz e como você faz. Uma vez que você entende isso, você consegue utilizar a inteligência artificial para acelerar. E aí, o que a gente gosta muito aqui no G4, aí eu vou abrir agora o meu ScaleDraw para a gente poder conversar, é fazer o seguinte. Saindo. Beleza, carregou. Agora eu preciso pegar a Ô, João, window. enquanto você abre aqui compartilha a tela, pra galera que quiser ir levantando a mão aqui e ir anotando as perguntas aí, no final o João vai tirar umas dúvidas aqui, tá? Então, anotem aí. Cara, Faz, daqui a pouco
A gente já começa nas dúvidas, porque acho que o legal disso aqui é justamente a gente ir nas dúvidas. Top. Mas, um exemplo real, né? De como é que a gente gosta. Tem aqui algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeira coisa é, quando a gente fala da inteligência artificial no negócio, a gente pensa sempre da seguinte maneira. Existe todo um mundo de coisas que a empresa faz. Você coloca IA para te ajudar em uma dessas coisas, ok? Aí, obviamente, você vai colocar várias IAs para ajudar em várias dessas coisas. Só que na hora que você escolhe uma delas, você precisa entrar no detalhe. Então, se a gente fala, João, eu vou colocar IA no meu RH, cara, olha o tanto de coisa dentro de RH. Olha o tanto de coisa dentro de recrutamento e seleção. Então, você escolhe um processo e nesse processo você vai colocar os indicadores que você espera que a IA melhore. Então aqui já vem o primeiro problema, que é o problema da bicicleta. Quase ninguém sabe desenhar o processo com os indicadores claros, com as etapas claras, com qual que é o nível que você está hoje de custo, de qualidade, de volumetria que você está executando. Você chega para a maioria das pessoas porque tem um exemplo simples, uma empresa que gera lead tem um time comercial. Você pergunta para a marketing quantos leads gerou na semana passada, pergunta ao comercial quantos leads ele teve na semana passada. Quase toda empresa que eu chego pela primeira vez e pergunto isso, você ouve dois números diferentes. Caralho, o que você vai fazer? Como é que você espera que a IA gere algum resultado na sua empresa? Se nem os indicadores você conseguiu padronizar e todo mundo está olhando para o mesmo. Você vai lá e fala, tá, qual que é o processo depois que eu gero um lead que precisa acontecer? E pergunta para 5 pessoas diferentes do seu time comercial, você vai ter 5 respostas diferentes. Como é que você quer otimizar esse processo? Se a gente traz a IA especificamente, quer ver? Eu tenho ela no. Cadê? Esse aqui? Não. Ó, no fluxo de pré-vendas, só para vocês terem uma noção. Olha o tanto de coisas que pré-vendas tem. Beleza? Não quer dizer que toda empresa faz todas essas coisas. Isso aqui é um mapeamento amplo, né, que a gente usa e trabalha aqui dentro dentro de uma área da empresa, dependendo do perfil de empresa, todos os processos que podem ser executados naquela área. Aí, obviamente, toda empresa executa um pedaço deles, né? Ela não executa todos os processos necessariamente. Mas se você tem pré-vendas, isso aqui são todas as coisas que você poderia estar fazendo em pré-vendas. Então você vai olhar e falar, cara, como que isso está funcionando de fato? Aí você vai desenhar. Então, um exemplo nosso, ó. Chegou um lead, o SDR liga para o lead. Quais são os sistemas que ele usa? Quais são as métricas? O SDR coleta informação. Quais são os sistemas? Quais são as métricas? E depois disso, envia o lead para o closer. Na hora que você tem esse desenho bem respondido, você se pergunta, cara, a IA vai ajudar em alguma parte do processo? E para a IA ajudar em qualquer parte do processo, eu preciso pensar nisso aqui. O que a pessoa faz? Quais são as atividades específicas que ela executa? E quando eu colocar a IA para fazer aquilo, em qual quadrante vai se posicionar? Vai se posicionar no quadrante de substituição? Vai se posicionar no quadrante de amplificação? Vai se posicionar no quadrante que eu não vou colocar a IA para fazer? Vou dar um exemplo. Hoje, vamos lá, até ontem, hoje eu não vou falar, porque literalmente ontem a OpenAI lançou um novo modelo de AI de voz que talvez mude isso, tá? Mas até ontem não existia, e talvez ainda não exista, porque eu não testei o modelo, nenhum modelo de IA conversacional em português que consiga fazer uma ligação complexa de 1 hora com um lead e ter uma taxa de conversão melhor do que a de um bom vendedor. Não tô nem falando de um excelente vendedor. De um vendedor bom, nota 7. Ok? Tô nem falando do cara 8, 9, 10. Não, o cara nota 7. O cara que, pô, ele bate as metas, não é ser o melhor vendedor, mas ele bate a meta dele, ganha a comissão dele, raramente deixa de bater. É esse cara. Não existia. Então, na hora que eu falo, putz, eu tenho um processo comercial que envolve uma ligação longa, complexa, em português, por telefone pro cara, não tinha como colocar IA. Então vai ter coisa que tu vai olhar e vai falar, cara, isso aqui não tem o que fazer, isso aqui eu não vou pôr IA. Agora, tem coisa que a IA vai fazer tão bem que você não quer que o humano faça. Preencher a porcaria do CRM. Qualquer IA, se você fizer um mínimo de trabalho bem feito, vai preencher o CRM melhor do que o seu humano. Você pode pegar o seu melhor humano e preencher CRM.
Se você pegar 100 ligações e passar para ele, 100 ligações e passar para a IA, depois a gravação e falar, cara, pega tudo e preenche CRM. Eu te garanto que a IA vai fazer melhor do que ele. E vai fazer mais rápido, vai fazer mais barato. Então você tem os extremos de a IA não faz, para não faz sentido nenhum o ser humano fazendo aquilo. Só que para você definir o que é, você tem que entender muito bem o processo. O que o humano faz melhor, o que o humano gosta de fazer, o que o humano de fato faz naquilo, qual é o indicador que eu quero melhorar. Então, todas essas coisas são as reflexões que você precisa. E aí você vai pensando em como implementar IA. Então, por exemplo, para IA preencher o CRM, o que a gente fez? A gente pega o áudio da chamada, as perguntas a serem respondidas e onde salvar. E aí a gente constrói os sistemas que vão fazendo esse fluxo de trabalho. E o trabalho com a IA é justamente isso. Cara, eu tenho esse processo que eu preciso executar, que eu mapeei corretamente o que ele faz, que eu sei os indicadores que precisam ser melhorados, e aí eu penso, como é que eu coloco a IA aqui? E colocar a IA no processo é, basicamente, posicionar as atividades dentro desses quadrantes, e a partir desses quadrantes, eu desenhar a solução correta para melhorar o quê? Para melhorar os indicadores de quantidade, qualidade e custo. Então, eu sou engenheiro, né? Em engenharia, a gente aprende um negócio chamado ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Basicamente, você vai fazer isso na sua empresa inteira, o tempo inteiro, com inteligência artificial, até ter os resultados que você espera. E por que essa parte é tão menos sexy? Porque realmente é chato. Tipo, o que é sexy? Você vê lá o anúncio dos agentes de IA da empresa 100% autônoma. Aí você chega lá e fala, cara, o que você faz no seu dia a dia? Pô, eu fico corrigindo as merdas que a gente fez, eu fico otimizando a gente, eu fico pegando todos os casos que ele não funciona e corrigindo na mão. A empresa que matou os SDRs e agora é tudo IA. Aí você liga pra empresa e fala com a porra do humano. Caralho. Nem quem tá te vendendo essa merda fez. Por quê? Porque essa parte não vende bem. Eu chegar pra você e falar, cara, a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que fazer um trabalho. Eu tava mais cedo com uma empresa que eu sou conselheiro, conversando, a gente vai fazer um trabalho de entrevistar acho que 5 ou 6 pessoas que fazem o processo para pegar no detalhe como elas fazem. E aí vai ser entrevista individual para depois comparar, para depois. É uma coisa que a gente descobriu fazendo isso. Tinha gente usando o Trello, gente usando o Monday na mesma empresa para fazer o mesmo processo. Ou seja, se entrar um funcionário novo, dependendo de quem treinar ele, fudeu. Ele vai aprender a fazer o processo de jeito diferente. Mas essa é a parte importante que a gente falou, cara, vamos ter que padronizar qual que é a ferramenta. Como é que cada um faz a validação? Então, essa parte é a parte que realmente faz a diferença. O desenho do processo bem feito, com métricas claras de como que você vai mensurar se der resultado ou não, é a parte que vai te permitir fazer uma implementação sustentável de inteligência artificial a longo prazo dentro do negócio. Porque se você não fizer isso, não vai durar, vai quebrar, vai ser um negócio legal, mas que não gera resultado. Né? Outra brincadeira que eu faço quando eu tô dando aula no G4. Eu pergunto, ó, quem aqui. Vamos fazer um negócio legal? Quem aqui utiliza IA no dia a dia no negócio? Manda eu aqui no chat. Legal. Quem aqui, se eu pedir, tem uma planilha me mostrando o custo do uso de IA e a rentabilidade que aquele uso específico gerou para o negócio? Quem aqui, se amanhã acontecer de ser banido o Cloud Code, que nem foi o Fable, consegue continuar utilizando IA para ter produtividade no negócio? Que seja o Codex, não muda nada. É o Codex, beleza. Se banir o Codex, quem consegue? Quem aqui consegue passar para outra pessoa fazer o uso de IA que está fazendo hoje e a outra pessoa vai conseguir simplesmente tocar aquilo porque é um conhecimento do negócio e não do indivíduo? Entender as perguntas é muito difícil. Tipo assim, deixa eu mudar. Não é difícil, mas são coisas que a maioria não pensa. E aí a melhor analogia que eu tenho, e eu abro aqui para vocês mandarem as perguntas e a gente discutindo, é a do esportista amador versus profissional. Essa analogia, na verdade, ela veio para mim do Mariano Gomide. Tá, o Mariano é o fundador da Vertex, um dos fundadores da Vertex.
Ele fala que a maioria das pessoas usa IA para esporte. Todo mundo aqui concorda comigo que fazer algum esporte é melhor do que ser sedentário? Só que o que acontece, por exemplo, eu tô aprendendo a jogar tênis agora, beleza? O que aconteceria comigo se eu tentasse treinar que nem o João Fonseca, sozinho? Tô jogando tênis, tô há 5 meses aprendendo, agora eu vou pegar a rotina de treino do João Fonseca. O que que ia acontecer? Para quem joga futebol, se você tentasse treinar, sei lá, que nem o Haaland treina, o que que ia acontecer com você? Você ia se fuder. Uma lesão. Então, tipo assim, jogar futebol de vez em quando, praticar o tênis 2 vezes por semana, que é seu amador, é melhor do que não fazer. É o que tá todo mundo fazendo agora com o IA. Porra, cara, usar alguma coisa é melhor do que não usar. Só que aí você tenta dar o salto de sair do amador para o profissional sem preparação, sem alguém te ajudando. O que acontece? Lesão. É quando você vê vazamento de dados com vibe coding. É quando você vê a pessoa gastando dinheiro infinito com IA sem ter resultado nenhum. É quando você vê a pessoa colocando a IA para ir lá lidar com o cliente sem validar se aquele fluxo está funcionando e tendo cliente puto em vez de cliente feliz. Então, tá todo mundo, ou quase todo mundo agora, no esportista amador, que é melhor do que ser sedentário. Só para deixar isso claro. O problema é que não dá para ser amador para sempre no negócio. Uma hora você tem que profissionalizar. Essa transição de amador para profissional exige uma preparação, exige estudo. E se tiver alguém te ajudando é melhor ainda, mas no fim do dia o que importa é ter alguém te dando a referência do que é fazer certo, o que é treinar certo para evitar lesão, o que é se alimentar direito para não estar só engordando ou comendo coisa, carboidrato rápido que você não vai aguentar jogar o segundo tempo. Tipo assim, falando em clima de Copa, Japão. O Japão, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele não aguentava jogar o segundo tempo de jogo nenhum. Por quê? Porque ele não tinha tido um bom processo de preparação para mudar ajuste de dieta. Comida japonesa, de modo geral, é muito baseada em carboidrato simples, então esse carboidrato simples acaba rápido. Ele jogava muito bem o primeiro tempo, morria no segundo. Por que morreu no segundo? Porque todo o processo de dieta dos caras ferrava isso. Até ir lá alguém pegar na mão e ajudar a desenvolver, ajudar a melhorar, ajudar a mexer. Virou a máquina. Porra, o que o time do Japão avançou em 10, 12 anos veio de processo e método. A mesma coisa vai precisar acontecer com as empresas em IA. Então, quando a gente fala de usar a IA para gerar mais receita e vender mais, é você entender o que significa gerar receita e vender na sua empresa hoje, e entender de verdade, entender os indicadores reais, o processo real, e aí pensar, cara, eu estou usando a IA como um meio para melhorar esses indicadores. E o uso de IA para melhorar esses indicadores depende do que eu faço hoje, da forma como eu faço e do contexto para entender qual que é a melhor forma de colocar, que pode ser não colocando. Pode ser substituindo o humano. Pode ser trabalhando em conjunto com o humano para amplificar a capacidade dele. Então, acho que essa é a lógica geral que a gente trabalha. E aí, abrir perguntas para vocês. Criou um triplex na cabeça do Lucas ali. Tá, vou abrir para perguntas aqui, Timo. Vou fazer a minha então. O João, não sei se tu viu o case da Visagio, case não, né? Growth Reverso, Shrink. Eles gastaram $70 mil uh, 70 mil dólares de AI e não, cara, basicamente não mudou nada. Assim, o business deles não teve nenhuma diferença. Qual habilidade? A A consultoria? consultoria? É, Cara, não vi. Vou até procurar, manda cara, depois. mano. Cara, mas é meio que caiu, pingou na mesa num grupo ali, eu te encaminho. E os caras, cara, gastaram $70 mil e o time de tecnologia, esse orçamento não existia, os caras começaram a usar, pô, mete o cartão, vamos. E, cara, gastaram $70 mil aí. Agora tá super subsidiado o negócio, né, mano? Então, será que vale a pena de verdade É, migrar tudo, como a galera tá fazendo, fazer CRM, porque tá subsidiado? vamos separar as coisas aqui. Vai Primeiro, lá, vai lá. subsídio em assinatura, tá? Se você paga por API token, não existe hoje, pagando para API por token, nenhum indicativo de que está subsidiado. O que existem indicativos é quando você paga pela assinatura. Ok? Aquela assinatura de 100, $200, seja lá o que for. Nisso existem, claro. Se você pega... E aí, o jeito mais fácil de mostrar é o seguinte, galera. Se você pegar o modelo open source, sei lá, o Minimax M3,
Tem um servidor, hoje, que é caro ainda, tá? Eu não recomendo. Mas assim, você gasta lá $5.000, você monta um servidor que vai rodar esse modelo. E é $5.000, ponto, acabou. E não tem. Tipo, não vai ficar mais caro amanhã. Só vai ficar mais barato pro mesmo nível ali do M3. Pô, mas eu quero rodar agora, vamos supor, 50 pessoas usando o dia inteiro. Beleza, não é só $5.000. Vamos falar que seja $5.000 por pessoa. $250.000, você tem um servidor de M3 rodando. Não tem como o M3 amanhã ser mais caro do que hoje. Entendeu? Então, na hora que você está pagando pela API, não existe hoje absolutamente nada que mostre que exista subsídio. Pelo contrário, o que existe uma discussão gigantesca é se, na verdade, o preço que uma OpenAI ou uma Anthropic te cobram não está caro demais. Na API, na assinatura, história totalmente diferente. Aí a gente vai para o item 2. Qual que é o item 2? João, vale a pena eu construir meu próprio CRM utilizando IA? Aqui a gente está falando de CAPEX e não OPEX. Então, uma coisa é, João, eu tenho agentes de IA 24/7 que atendem meu cliente. Isso é OPEX. Esse preço, este custo, ele é um custo fixo que só sobe. Quando eu falo de, cara, uso o HubSpot e o Salesforce e vou vibe codar o meu próprio CRM, conceitualmente falando, você tem esse custo uma vez e depois é só usar. Ah, João, mas tem o custo de manutenção, de mexer e tal, mas o grosso do custo é na construção inicial. Ok? Então eu não compararia, porque a gente tem. Existe subsídio ou não? Existe subsídio nas assinaturas, não temos nenhum indicativo de que exista subsídio nas APIs. João, vale a pena você construiria seu próprio CRM ou não? É um grande depende. Só que na hora que a gente pensa na construção de um sistema, ele é CAPEX e não OPEX. A grande pergunta é: aquilo que você está fazendo realmente é CAPEX ou é um OPEX? Essa é a pergunta que a maioria não sabe responder. Né? Tipo assim. Aí qual que é a minha opinião? Um sistema fechado. Pensa assim, cara, eu vou construir agora e se nada no meu negócio mudar, depois que eu construir, eu não tenho mais custo de IA. Isso é CAPEX. Tudo que, mesmo que nada mude, você continua tendo custo de IA depois, é OPEX. São formas diferentes de se pensar naquilo, na minha opinião. Porrada. Porrada demais. Neymar. Bom dia, bom dia. Isso, Neymar. Obrigado aí pela oportunidade. João, quais estratégias vocês utilizam para acelerar essa transferência de conhecimento de IA, seja já deixar preparada uma skill, ou que outras experiências você tem tido para acelerar, transferir para a tua equipe a expertise que você está tendo com IA? Cara, algumas coisas. Primeiro, treinamento regular. E esses treinamentos regulares, eles são muito por área, tá? A construção de skills e playbooks também ajuda muito. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, compartilhar minha tela inteira. Ó, uma coisa simples. Construir slide com IA. Olha o que a gente fez. Deixa eu pegar aqui. A gente tem um canal no Slack chamado G4. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Onde a gente mandou. Que eu mandei os templates. Eu mandei um vídeo explicando como usar. Aí depois o pessoal deu alguns feedbacks. O que a gente fez? A gente criou uma nova ferramentinha. E olha que legal. Construir o slide, construir o deck, ele é um OPEX. Eu sempre vou estar fazendo o deck. Ok? Então é isso aqui, ó. Essa conversa que eu vou passando as coisas, ele vai me ajudando a construir. Só que depois que ele construiu, o que que a gente viu? Cara, pequenas edições eram chatas de fazer. A gente então teve um CAPEX para construir isso aqui. O que que é isso aqui? É uma ferramentinha para, se eu pegar um slide feito pela IA que ela faz em HTML, eu entro aqui e faço, quero só mudar um nome, quero só mudar a posição de uma coisa, ela faz para mim, sem que eu precise ficar gastando token de IA para editar o slide para mim. Então, depois que a IA montou, pô, eu posso mudar uma coisa assim. Pensa assim, num deck de produto, cara, eu vou mudar o nome. Pô, não precisa que a IA mude para mim, eu posso entrar aqui, clicar e mudar depois. Então, construir isso aqui foi um CAPEX. E aí a gente fez isso para quê? Para melhorar
o fluxo do time depois que a gente pegou. Porra, isso aqui não tá fácil de usar. Então, esse ponto é o ponto relevante pra gente olhar. E aí é isso, cara. A gente cria e vai fazendo. E quanto mais. O que que a gente viu? Na média, se a pessoa não for inteligente, e aí, quando eu tô falando inteligente, pensa em inteligência clássica, tá? Alguém que você fala, porra, QI alto. É difícil ela tirar muito proveito da IA. Então, o que que a gente faz? A gente deixa mais fácil. Como é que deixa mais fácil? Fazendo treinamentos e questões bem específicas. Então, eu não tento ensinar alguém a usar IA. Eu tento ensinar a utilizar IA para aquele uso específico que é relevante para a pessoa e que ela vai fazer com muita frequência na vida dela. Seria meu sonho ensinar a usar IA e todo mundo conseguir criar essas coisas. Porra, eu tenho uma empresa de 450 pessoas. Eu já neguei, tipo, não vai rolar. Eu vou encontrar, sei lá, os 10, 15, 20 negros que realmente são bons pra caralho e vão aprender legal, e eu vou ensinar essas pessoas a educar as outras 400 para resolver problemas específicos do dia a dia dela, que aquilo ali está dentro do que ela consegue. Você gerar uma skill e mandar ela pronta para o pessoal utilizar, A também gente pode ser faz, uma estratégia, né? a gente faz. Só que mesmo gerar skill e mandar, e sim, de novo, a gente usa, ainda muitas vezes envolve, cara, deixa eu te ensinar a usar skill. Deixa eu gravar um videozinho de como que você usa, o que que você fala. Um exemplo real que aconteceu. Eu criei uma skill que transforma HTML em PDF, beleza? Eu mandei para a pessoa. A pessoa chegou e falou, pô, mas eu tenho... ela não funcionou. Aí eu fui entender por quê. Ah, não, porque eu tentei usar ela para transformar o HTML em PowerPoint. Eu mandei uma skill que transforma HTML em PDF. Você realmente está surpreso que não transformou em PowerPoint? Acontece. Então, assim, sim, funciona, mas assume que, pelo menos a primeiro uso, você vai ter que pegar na e ajudar. Obrigado, valeu. Porrada. Vai lá, Eduardo Abreu, meu querido. Pô, os caras estão em grupo assistindo lá. Fala, João, beleza? Tudo certo? Tudo. Mandei. Eu, Juliana, aqui. João, queria perguntar para você como que faz para agregar valor ali para o meu cliente, desde que ele está contratando o serviço de IA para a empresa dele, entendeu? Eu não entendi, desculpa. Vamos lá. Back-end, front-end. Vamos lá. A gente presta serviço de IA para as empresas e eu quero saber como que eu posso gerar valor ali, mostrar para ela o valor da implementação de IA para a empresa. Cara, vamos lá. A gente tem muitos casos assim que, pô, eu entrego lá e ela não, tipo, não dá valor ali muito pro que a gente entendeu? Eu acho que isso é importante. Existem, né, 3 desejos universais, ok? Amor, saúde e dinheiro. No fim do dia, todo mundo tem 3 coisas. O empresário, na média, na cadeira empresário, quer dinheiro. Como que ele ganha mais dinheiro? Ou você mostra como a sua solução é feita, ou você mostra como ela reduz custo. Então, você sempre funcionar dando para ele, ou como a solução e mostrar, cara, olha como é que você aumentou sua receita, ou como isso aqui diminui o seu custo. Sim. Quanto mais difícil for para ele fazer essa conexão, mais você precisa ajudar ele a fazer. E quanto mais difícil for conectar de modo geral, mais você precisa pensar, então, como aquilo que eu estou entregando para ajudar ele nesse aspecto. Sim. Longo prazo, ou você. Deixa eu tirar o fone, galera, já que tá cortando. Beleza, tirei o fone, vamos ver se melhora. Então, a longo prazo, ou você mostra que a sua solução aumenta a receita, ou você mostra que a sua solução reduz custo, ou Sim. ele não vai ver valor mesmo. Sim. Verdade. Sim. Mas a gente estava num problema aqui de implementação. Por exemplo, lá, eu tenho um processo de implementação e ele não vê o valor ali na implementação, às vezes ele cancela ali mesmo na implementação, entendeu? Sem estar o resultado pronto. Como que você geraria valor? Aí é uma gestão de expectativa. Sim. Por que eu tô falando isso? Pô, o cara foi lá, não viu o valor antes de implementar. Ele comprou. Se ele comprou, tinha uma promessa. Se ele comprou essa promessa e ele cancelou antes de entregar,
só tem dois cenários. Ou esse cara nem deveria ter comprado, beleza? Ou você fez uma promessa que gerou uma expectativa que você não cumpriu. Sim. Aí você tem que entender no seu caso. Pô, pega esses caras que foram antes. O que você prometeu para ele? Quer ver um exemplo muito legal? Eu vim de mercado financeiro e no mercado financeiro tem uma empresa chamada Empíricos. A Empíricos fez uma promessa que foi o maior lançamento da história dela em criptomoedas. Eles tomaram 60% de churn. Uhum. Por quê? Porque fizeram a promessa que não dava para cumprir. Vendeu pra caralho 60% de churn. Por quê? Porque não dava para cumprir. Não era nem porque o produto era ruim, necessariamente. É porque a promessa era impossível. Imagina o seguinte, tá? Para quem não sabe, galera, assim, se você tiver 20% de rentabilidade ao ano no seu dinheiro, você é o melhor investidor do planeta. Beleza? Se você for uma empresa, se for menor, cara, pouco dinheiro, vamos falar que você consiga 50% ao ano. 50% ao ano, tipo assim, se você tiver 100 mil reais, 50% ao ano, em 10 anos, sem colocar mais nada, você vai para 6 milhões. Entendeu? Sem aporte, sem dinheiro a mais. Agora, se eu vou lá e te prometo 500% de retorno e te entrego 100, que já é o dobro dos 50, que já seria incrível. Sim. 100 é bom ou ruim? Bom. É ruim. Você esperava 500. Como é que é bom? Sim. E eu te falo isso porque a gente tem esse problema aqui no G4. Às vezes, a gente faz umas promessas que, mano, vendedor é foda. Assim, a gente tem 60 vendedores, closers. Às vezes os caras prometem. Aí na hora que o outro cara vai ver que não era assim, ele vai lá e se frustra e cancela. Por exemplo, vai lá e fala, a gente tem o G4 Club. O G4 Club é a nossa comunidade. Ela é incrível. Incrível mesmo. Só que não é mágico. Você não vai chegar lá hoje e fazer assim, 10 contratos de venda amanhã. Você vai construir uma relação que os caras vão te ajudar. Exatamente. Só que aí ele vai, não, cara, é a comunidade, pô, você vai vender pra caralho lá. O cara entra, passa uma semana, 2 semanas, ainda não vendeu nada porque ele entrou achando que ia vender, entrar hoje e vender amanhã. O que esse cara faz? Cancela. Foi culpa do produto? Não, foi culpa da promessa que eu fiz. Eu fiz a promessa errada. Então, quase sempre, quando alguém cancela algo, ou essa pessoa não deveria ter comprado, e CP errado mesmo, ou o cara tava apertado, comprou na emoção e depois pensou, ou existe uma promessa que não foi cumprida. E IA hoje, quase sempre que eu tô vendo é promessa que não é cumprida. Por quê? Porque estão prometendo mágica. E como eu mostrei aqui, dá pra fazer coisa pra caralho, mas assim, é difícil fazer mágica. Sim. Aula de gestão de expectativa. Lucas, fala comigo, meu querido. E aí, João, tudo certo? Beleza? Cara, eu acredito que eu já te vi falando sobre os teus testes de OpenClaw e Hermes nos stories. Se eu não me engano, parece que tu preferiu o Hermes em relação ao OpenClaw, né? Não lembro se era... Não, se eu era- preferi o OpenClaw no lugar do Hermes. Ah, tá, então confundi. Mas tu tem levado isso para as outras pessoas do G4 também de alguma maneira, por exemplo, para eles acessarem um banco de skills que fique disponível para todo mundo? Como é que vocês gerenciam essa construção de conhecimento? Uma parada que me interessa muito no Hermes é o fato dele ter essa memória persistente em que ele vai melhorando e evoluindo ao longo do tempo, mas eu não tenho ainda uma forma de fazer com que todas as pessoas que estão utilizando inteligência artificial dentro da empresa, ou pelo menos aquelas que usam bem, também ajudem na construção desses feedbacks para o modelo, para melhorar as skills, para melhorar as coisas. Eu não sei se tem alguma solução inteligente para a gestão disso. Por exemplo, tu criou esse slide. Assim, eu acho o Hermes ruim para você colocar ele para fazer muita coisa, tá? A primeira coisa que eu aprendi tanto com o OpenClaw quanto com o Hermes é você não quer um, você quer vários. Porque quanto mais coisas diferentes cada um deles fazem, piores eles são. Mais eles se confundem, mais eles fazem merda. Tá? Então, isso é uma coisa importante. No G4 especificamente, a gente usa a nossa própria solução, que é o G4S. Então, dentro dela, eu tenho aqui as skills que são compartilhadas com o time, tá vendo? E aí isso ajuda bastante a fazer, né, o processo, por assim dizer, de funcionar bem. A interface que as pessoas utilizam é essa daí, então. Essa daqui.
A gente tem agentes, tá? OpenClaw no nosso Slack, por exemplo, e tudo. E aí e aí eles funcionam por áreas, né? Então a gente tem agentes por cada área da empresa que é pertinente ter um agente para e ele vive lá com as skills e com as questões certas. E aí você tem as pessoas que dão manutenção naquele agente, as pessoas que só usam aquele agente. Mas o que a gente viu e hoje com o que a gente tem das tecnologias, o ideal é o agente como que eu posso dizer? Ele é especializado por área. Uhum. Tem algum motivo específico para tu ter preferido o OpenClaw em relação ao Hermes? Cara, eu achei que o Hermes O que a galera acha muito legal do Hermes é muito legal quando você está usando ele como assistente pessoal. Quando você está usando ele como uma empresa, é uma merda. Então tudo que ele faz vira skills nova. Cara, às vezes eu quero que ele faça aquilo pontualmente e acabou. Aquela pessoa gosta que ele faça daquele jeito, não sei que todas as outras pessoas usem daquele jeito. Então, isso são problemas que vêm para um reflexo de perfil de uso. Então, não é que ele é pior, tá? É, no contexto de uso que nós temos aqui, o padrão de comportamento dele se adequa a menos. Uhum. Entendi. E aí o G4OS ele funciona mais ou menos como O G4S ele funciona como se fosse um cloud cowork para a galera usar. Saquei. Saquei. Acho que é a melhor analogia, porque ele tem uma interface mais simples do cara entender e tá tudo ali acessível para ele. E assim, de modo geral, eu acho que a interface, né, de usar um OpenClaw ou um Hermes, ela é muito limitada para a maioria das coisas. Vou dar um exemplo, tá? Tem algumas tarefas, algumas coisas que a gente faz que levam vários minutos. 20, 30 minutos. Você pede uma coisa pro seu OpenClaw ou pro Hermes. Ele fica 20, 30 minutos sem te responder. É uma merda. Você não sabe se ele quebrou ou se ele só tá trabalhando. Poucas coisas servem para isso. Então, na hora que você vai fazer um trabalho mais longo, mais complexo, eu não acho ele boas interfaces. Eu acho que existem coisas onde eles são muito úteis. Suporte, por exemplo, fazer query em banco de dados, ajudar a consultar alguma informação, a entrar ali e fazer uma pesquisa que é tarefas muito rápidas, que você consegue rapidamente saber se ele fez ou se deu merda. Eu acho eles muito bons para quando a gente está colocando eles para trabalhar junto com o time. Coisas que eles vão trabalhar assincronamente por um longo tempo. Vamos pensar o que é longo tempo, João. Passou de 10 minutos, ok? Você já vai começar a ter problemas. Porque 10 minutos que o negócio não responde, se você tem uma empresa com 4, 5, 6 pessoas trabalhando, o nego já não vai saber o que aconteceu. Já vai dar merda, já vai reclamar, já vão mandar outra mensagem em cima, encavala. E aí, nesse caso, uma solução alternativa que tu acha que seria superior para quem não tem um G4OS ainda seria o quê? Contrata o G4S ou usa alguma solução de cowork, cara. Uhum. Você pode, ó, se não for o G4S, tem uma ferramenta open source chamada Open Web UI, tá? É uma ferramenta legal de você considerar open source self-hosted. Qual que é o problema? Todas essas ferramentas são para API. Então você tem que fazer valer a pena o custo, não é uma assinatura. Não dá para fazer aquele login no OAuth ali, que nem a gente Não, faz pela assinatura do não. OpenAI. Saquei. Cara, ajudou muito. Várias ideias aqui. Valeu. Top demais. Olha quem tá aí, pô. Legal que tu tá aqui, Luiz. Bom te ver, querido. Manda braba. Tudo certo? Boa tarde, pessoal. Fala, João. Prazer falar contigo. Prazer. Vamos lá. A gente sempre usou, eu tenho uma assessoria de marketing, várias ferramentas, assim. Do comercial, N ferramentas que muitas vezes não se conversam. Na operação também, então Monday, dentre outras. E a gente está fazendo uma migração de sistema para tentar centralizar o máximo possível dentro de uma ferramenta só. O que tu está vendo que é possível hoje centralizar? Eu digo assim, do comercial ao financeiro, para que a gente tenha a base de dados conectadas e tudo mais. O que tu vê como possível hoje? O que é substituível já e o que não, sabe? É muito difícil responder abertamente. O que a gente gosta de pensar? A gente gosta de pensar em domínio de informação. Então você tem que pensar o seguinte. Dá um exemplo simples. A informação do cliente do G4 é uma informação da empresa. Então, qualquer lugar que tenha essa informação precisa puxar e retroalimentar um local centralizado.
Não quer dizer que ele só é consultado em um lugar, mas quer dizer que precisa ser conectado com aquela fonte. Então, na hora que você pensa nessa questão de domínios de conhecimento, você consegue pensar, cara, quais são os domínios que precisam ser centralizados e quais que podem ser distribuídos na ponta de cada pessoa estar operando. Na hora que você fala, mano, 70% do que você faz é um domínio centralizado com essa outra área aqui, na boa, a gente vai ter que unificar a ferramenta. Então, assim, é muito difícil chegar e falar para você exatamente isso, mas o modelo mental é meio que esse. Pega a informação, transforma ela em domínios, reflete, é centralizado ou ele é na ponta? E o melhor exemplo que eu tenho é essa, cara. As informações de cliente, informação de venda da empresa são centralizadas, são informações da empresa, não podem ser na ponta. A empresa inteira que precisar consultar aquilo vai ter que puxar do mesmo lugar. Aí você fala, porra, tem uma sobreposição muito grande entre as informações centralizadas da área A e da área B. O que é muito grande? 70% mais. Cara, a gente deveria unificar a interface de trabalho dessas áreas. Porque é centralizado e é extremamente sobreposto. Cara, tem uma coisa que os dois consultam. Porra, tudo bem ser separado, só que ainda assim eles precisam consultar do mesmo lugar, eles precisam retroalimentar no mesmo lugar. Mas assim, jogo rápido, gestão de projetos, gestão de tarefa, cara, e busca de conhecimento e informação. Essas três coisas. Não tem por que você ter múltiplas ferramentas, tá? Deveria ser uma coisa só. Perfeito, perfeito. E aí, talvez uma pergunta, pode ser até meio idiota, não sei, mas quando a gente está habituado, não sei se a maioria das pessoas que estão aqui, a gente usa um sistema. Tem ali N sistemas que a gente utiliza, como eu falei, de vários setores, e não necessariamente eles tinham tokens ou alguma cobrança variável por uso. Ele era uma mensalidade ali que nos atendia e tal. Nessa mudança que a gente está fazendo, o meu time vai começar a se deparar com isso, né? Ele vai ter várias abas ali, uma delas é conversacional, como se fosse um cloud ali conversacional, onde ele pede o dado, onde ele constrói dashboard e tudo mais. E isso, eu posso limitar esse gasto, digamos assim, mas eu não sei se eu vou limitar já certo, porque eventualmente o limite que ele tem é pouco, porque ele vai precisar utilizar. Como é que eu construo essa mentalidade de entender que, cara, não vai mais ser aquela mensalidade previsível que eu tinha, porque agora o meu time vai poder extrair mais informação. O que eu perfumaria, o que é essencial? Coloca um limite durante 2 meses, que eu falo de fundo perdido, alto, talvez mais alto do que o ideal, mas que ainda não vai te foder. E entende, você nunca vai olhar o limite total gasto, você vai olhar quanto cada pessoa está gastando. Porque vai ter gente que quase não vai usar, você quer saber por quê? Vai ter gente que vai gastar pra caralho, você quer saber por quê? No fim do dia, você tem que entender que o token, ele não deveria ser visto como um custo, mas sim como um investimento. Não importa se você está gastando muito, importa se está dando ROI. O Max falou lá no começo, né, da Visagem. Gastou 70 mil dólares e foi, cara, eu gasto 50 mil dólares no mês e tá valendo a pena pra caralho. Então, assim, não é o quanto de dinheiro custa. Tá dando ROI? Tá valendo a pena? Essa é a pergunta, ok? Então, é tipo marketing, cara. Marketing não é... quanto que... Tipo assim, mídia. Pô, tô gastando muito dinheiro com a Meta. Tô gastando 1 milhão por mês na Meta. Se você gastar 1 milhão e voltar 100, você vai querer investir mais ou menos? Para cada um que você investe, volta 100? Com certeza mais. Vai querer mais. Agora, se você gasta 1 e volta 800. Se você gasta 10 e volta 8. Você concorda comigo que é pior esse gasto de 10 do que o de 1 milhão? Com certeza. Não tem prejuízo outro, não. Eu concordo com você, né? Ou melhor, eu entendo a sua dor de que, porra, não vai ser tão previsível. O que você faz? Coloca um cap mais alto do que você gostaria, só que ainda assim, que não vai te ferrar se bater. Por uns 2 meses. Entende o custo real, não global, mas por pessoa, para entender quais usos estão ou não gerando resultado para a empresa, e entenda que isso tem que ser tratado como se fosse um investimento e não um custo. Porque custo você corta, investimento você otimiza. Perfeito. Perfeito. Porrado demais. Obrigado. Porra, bom esse papo. Obrigado, Luiz. Bom esse papo, hein, gurizada? Porra, quem não postou ainda tirou a fotinho, postou no Insta, faz lá, porque é o jeito de tu remunerar o nosso tempo aí. Vocês não sabem quão caro é a hora do João, que eu pago lá como mentor desde 2020.
Bora lá, fala com a gente, Pedrão. Boa. João, queria pegar uma visão tua. Eu tenho uma operação de marketing aqui. A gente tem 3 BDRs, um closer barra head. E, cara, às vezes eu sinto que eu vendo, cara, commodity, serviço de tráfego, growth, estratégia, etc, né? Isso muita gente faz. Só que às vezes eu sinto que eu tô indo contra a inteligência artificial e não a favor. Porque a gente vende uma coisa que, às vezes, um cara que não tem tanto conhecimento consiga operar com a IA. Se você tivesse, cara, no meu lugar, assim, o que tu poderia criar, cara, agora com uma solução de IA para eu, sei lá, oferecer para os empresários algo que realmente faça sentido e colabore e ajude eles? Cara, eu tô com um desafio enorme, eu não consigo pensar nisso, não consigo encontrar uma solução que a IA possa, de fato, ajudar eles e eu conseguir também vender esse serviço agregado ao que eu já faço hoje. Não sei o que tu traria de visão, assim, cara, se tivesse Pensa assim. A gente volta pro que eu esqueci o nome e perguntou. O que o empresário quer? Mais dinheiro. Mais dinheiro ou é mais receita ou é menos custo. Ok? Qual que é o valor que você traz? Cada vez menos é o que você executa. É o processo decisório, é o conhecimento específico de alguma coisa que esse empresário não tem. Então você tem que pensar, cara, qual que é o conhecimento único que eu posso levar para esse cara que faça com que ele ganhe mais dinheiro, mais rápido do que ele ganharia sozinho, ou que ele não conseguiria fazer isso aqui sem ser muito difícil para ele, porque ele não tem esse conhecimento, essa experiência. Aí você tem que responder. Então, vou dar um exemplo, né? Algumas empresas que me chamam para ser advisor delas justamente na parte de IA. Por que elas me chamam? Mano, porque eu gasto mais dinheiro do que qualquer empresa, coloco mais tempo e mais energia qualquer empresa, tenho mais contato e conexão com qualquer empresa, justamente entender, mano, como é que as empresas de verdade estão usando e estão tirando resultado de IA. Então, assim, pô, João, eu quero que, de fato, que a minha empresa adote IA e gere resultado. Se você parar e pensar, é um serviço commodity lá na empresa ajudar? Você pode até falar que sim. Só que eu consigo trazer uma base de conhecimento, skills e habilidades únicas que façam com que a empresa veja valor nisso. Então, você tem que pensar em prestação de serviço essa questão, tá? Quais são os conhecimentos específicos únicos que você consegue levar que vão ajudar seu cliente a ganhar mais dinheiro? E ganhar mais dinheiro é aumentar a receita. Não é a execução, não é a operação. Até pode ser também para facilitar, porque às vezes você vai ajudar o cara, pô, você não vai precisar contratar alguém, você não tem alguém para contratar, você mesmo pode fazer. Pode ser uma ferramentinha pronta ali que ajuda ele, beleza? Mas assim, em serviço, cada vez mais quando a gente fala de prestação de serviço, vamos falar de consultoria? Existem 3 tipos de consultorias, ok? Procedure, Gray Hair e Brains. O que é Procedure? Cara, é uma consultoria que entra para implementar uma coisa específica. Ela tem um processo, que é o que a maioria das agências de marketing faz, né? Elas implementam um playbook. Aí você tem a Brains. O que é a Brains? É uma McKinsey. Ela é super inteligente e generalista, consegue ajudar em qualquer coisa. E aí você tem Gray Hair, que é cabelo branco. Cara, é a galera que tem um conhecimento acumulado muito específico em resolver aquele tipo específico de problema de uma maneira criativa. Que é diferente, eu não estou só seguindo um playbook, eu tenho uma experiência real com aquilo. Cada vez mais, Procedure vai perder valor, porque executar um playbook que, mano, é conhecido, e Brains e Gray Hair vão ganhar valor. Então você tem que entender como é que você vai migrando para esse padrão aqui. Porque enquanto você fala, não, cara, o cliente entra, tem um playbook que a gente executa e dá resultado rápido para essa porra de playbook a IA vai saber fazer, daqui a pouco a IA vai fazer. Ele vai chegar e falar, cara, eu quero que você rode e otimize. Pega o conteúdo do Hormozi e vai lá e implementa aqui para mim. Pega o conteúdo do Érico, vai lá e implementa aqui para mim. Isso, o valor tende a zero. Qual que é o valor que não tende a zero? O conhecimento específico que você tem. Que não é um playbook pronto, é ter uma experiência, uma vivência de conhecimentos, experiências e ações que você consegue adaptar para a realidade daquela empresa, passando confiança e customizando para ela de verdade. Uhum. Então, João, mas o que me quebra aqui hoje, cara, é porque hoje o meu time, eles me vendem. Ou vendem meu time. Só que quando eles me vendem, a gente consegue subir bastante a receita. E aí, algumas reuniões eu entro com o cliente e agrego o valor. Só que, cara, meu tempo ele zerou. E agora eu não consigo acumular mais receita com os clientes porque eu não tenho mais tempo, digamos assim. Sobe E eu preço. queria. Sobe o preço. Uhum.
Cara, quando eu comecei a vender Advisor, eu cobrava, acho que era R$ 3.000 para 1 hora de reunião por semana, mais acesso a mim no WhatsApp. Aí chegou uma hora que ficou insustentável. O que eu fiz? Fui subindo o preço. Fui subindo o preço, fui subindo o preço, fui subindo o preço. Até chegar num preço que eu falo, porra, quanto você tá cobrando agora, João? Depende um pouco da empresa. Mas, pô, tem empresa hoje que eu cobro 10 pau por mês da empresa. Por menos tempo do que era antes. Por quê? Porque é uma empresa grande que pode pagar. Tem empresa que cobra um pouco menos. Tipo assim, o Max tem um desconto, né? Pela nossa relação. Mas assim, sei lá, minha hora foi de R$ 700 para 4, 5 pau. E, putz, se chegar uma hora que minha agenda lotou demais e não cabe, o que eu vou fazer? Eu vou subir preço. Tão simples quanto isso. Infelizmente, se você vende sua hora, o único jeito é sobe preço. Não, não tem outro jeito. Você vai ter que subir preço. Ou parar de vender sua hora. E assim, A cara, se não tá lição, sobrando hora a mais, sobe o preço. lição. Boa, Pedrão. Tem mais duas aqui, João. As duas últimas. O Jedson. Boa, Fala, meu querido. boa, boa. Prazer, João. Cara, minha dúvida está relacionada à parte de estrutura de campanha de tráfego, né? Provavelmente o G4 aí deve investir um baita caminhão em mídia. Queria entender se hoje você já tem um processo de revisão com a parte de automatizado para te dar insights. Já. E na mesma linha, se é automatizado eventualmente até a revisão da campanha, e como vocês fazem, A por gente exemplo, não deixa a IA editar a campanha, tá? A gente deixa ela sugerir a edição. Assim, o sugerir humano pode edição. até falar, IA, aplique para mim a edição. Mas Perfeito. ela não edita sozinha. Nada. Perfeito. E uma dúvida já relacionada a isso, no processo de construção de automação, naturalmente, tu vai perdendo um pouco o tato do operacional, né? Como é que vocês ainda mantêm o nível de, por exemplo, não passar detalhes despercebidos que antes talvez você conseguiria identificar operando e hoje tu não executa mais ações operacionais? Isso Cara, é eu acho que sempre parte através de disso de métricas? não. Vamos lá. O que que é automatizado? Era o que a gente delegava para a porra do analista fazer. Então ela puxa as campanhas, cruza os dados com CRM, sugere o que que poderia fazer, mas, por exemplo, o simples fato de eu não deixar a IA editar o budget de uma campanha, eu não deixar a IA automaticamente gerar e subir os criativos para mim, já me obriga a fazer os quality checks naturais do processo. E as pessoas sabem que elas serão cobradas por isso. Aí você vem a segunda linha, que é o meu time hoje, ele tem um sistema de remuneração de bônus atrelado a indicadores que, se ele não fizer um bom trabalho, tipo assim, ele pode dar sorte de olhar para a IA e a fazer tudo certo sem ele fazer porra nenhuma, ele ganhar dinheiro por isso, ele pode. Agora, não tem como ele deixar a IA fazer merda e isso não foder ele. Sacou? Então, o processo interno Boa. pune ele ser relapso e o ser relapso dele gerar prejuízo para a empresa, porque a gente tem as avaliações trimestrais, semestrais que vão avaliando. E se a pessoa, por exemplo, ela fica, a gente tem o sistema Nine Inbox, né, que é as notas de desempenho e cultura. Se em 2 ciclos de avaliação ele fica com nota 2 de desempenho, ele é mandado embora. Na verdade, o que acontece? Primeiro ciclo, ele ficou com 2, ele entra em recover. Se no segundo ciclo tiver 2 de novo, ele é mandado embora. 2 quer dizer que ele não entregou o que ele tinha que entregar. Se ele ficar deixando a IA passar as coisas, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em 2 por definição. Então a gente tem os processos de uma maneira que, assim, se a pessoa deixar isso acontecer, ela vai ser mandada embora. Ela vai perder o emprego dela. Uhum, boa. E a remuneração dela, ela está atrelada mais à parte estrutural de entrega de MQL, por exemplo, ou é geração de receita? Essa é uma dúvida que a gente sempre Tem um teve mix das aqui. coisas, tá? Tem um mix É um das mix? coisas. Tá, MQL nunca, tá? Nunca. É SAL que a gente fala. Então ele tem que tá. ter sido validado usando critérios objetivos, isso é importante. Uhum. Aquele lead. Ah, mas tem isso. Aí tem, por exemplo, margem gerada. Se eu não me engano, sal, o custo e qualquer outra coisa. Sal, custo. Os principais é isso, cara. É volume de sal e custo.
Tá bacana. Não, perfeito. Ajuda demais. Valeu. Valeu, Jedson. Top demais, irmão. Obrigado por estar sempre aí. Conta com a gente aqui. E o último, o João, o Daniel. Fala, Daniel. Ah, tá, mandou por texto aqui. Qual a sua opinião? Qual a sua visão? Seria a melhor maneira de usar AI para uma agência que presta serviços para marketing B2B? Cara, todo mundo hoje que você tem, que o trabalho é ficar puxando, montando relatório e apresentação. Substitui tudo por IA. É o jeito mais óbvio. Mais óbvio. O Max tem experiência com isso. Mas sabe qual é um dos maiores desafios de serviço? Evidência de serviço. Que às vezes você está fazendo tudo certo, só que o cliente não está vendo, ou o resultado final não está vindo, cara. Você pode estar fazendo os testes de tudo e ainda não acertou uma campanha. O que você tem que dar para a empresa, então? Evidência de serviço. Mostrar para o cara que você está fazendo o trabalho. Que mesmo que ele tivesse contratado um analista interno, ele não estaria tendo resultado também, porque você está fazendo o trabalho. Então, eu estaria pensando em, primeiro, ser muito eficiente nos meus próprios custos, e segundo, usar IA para gerar evidência de serviço para o meu cliente entender que eu estou fazendo o meu trabalho direitinho. Estaria olhando para essas duas coisas. Porrada demais. João, antes de encerrar, deixa eu fazer um jabá seu aqui. Para a galera que já fatura um pouco mais, por exemplo, aqui eu sei que tem o Luiz, que tem uma agência faturando bem, para o Rodrigo, que tem uma operação funcionando bem também. Uma das melhores mentorias que eu já tive nos últimos 6 anos aí como CMO da V4 e que me ajudou a chegar no nível que eu cheguei, tanto o Márcio está aqui também, o Márcio da Forci, que eu sei que fatura bem, conseguiria ter a mentoria do João. Cara, mandem mensagem para ele no direct, fala que vocês vieram da live, que com absoluta certeza vai agregar no negócio de vocês, tá? Eu poderia vir aqui e oferecer alguma coisa da minha parte, mas eu sei que para algumas horas específicas que vocês estão vivendo aí, com certeza vai agregar no negócio de vocês fazer essa parceria com o João. Muito obrigado, Marcos. Recado final, João? Cara, eu acho que eu gosto muito de trazer uma analogia que eu estou usando agora por conta do tênis, né? Mas que assim, tem uma frase que eu falo que primeiro você começa, depois você fica bom. Jogar tênis é a mesma coisa. Você só vai ficar bom no tênis jogando tênis. Ter um bom técnico vai te ajudar, ter uma boa raquete vai te ajudar, mas se você não for pra quadra e ficar batendo na bolinha, você nunca vai ficar bom. Então, entendam que no fim do dia, tudo é um acelerador do quanto de energia em executar de fato você está colocando. Se você não estiver colocando energia em executar, você vai se fuder. Não tem mágica. Então, primeiro comecem, depois fiquem bons, mas comecem o quanto antes, porque assim, cara, só vai aumentar a competição, só vai aumentar a briga, só vai ficar mais difícil. Porrada demais. Time, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se você quer contratar o João, manda live lá no direct dele para ele saber que tu veio da live. Mais uma vez, conta comigo por aqui. Muito obrigado. Valeu, João. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Bora. Valeu, pessoal. Obrigado, meu querido. Valeu. Fica com Deus. Valeu, Luizão. Valeu, Géder. Valeu. Obrigado. Valeu, Max. Aí tá papo, hein? Obrigado, Dedé. Começa apostando no começo. É verdade, velho. Valeu, Gutenberg. Tamo junto, meu querido. Derrete aí. Obrigado, Sam. Sam tá sempre presente, né? Obrigado, Sam. Brunão, obrigado aí. Márcio da Farsi também. Valeu, gurizada. Bora comer, porque tem 15 minutos pra voltar pro papo aqui. Se cuida, meu bem. Você também. Maravilhosa.